Olá pessoal, boa noite a todos. Domingo à noite, mais um Manhattan Connection. Aliás, começando um pouquinho mais cedo, 10h30, domingo 19 de abril. A situação, como todos estão acompanhando, ela é muito preocupante nesse momento da história do nosso país. E o que nós precisamos evitar neste momento, a todo custo, é justamente aquilo que se chama como a marcha da insensatez. Estou aqui até com um livro na minha frente na internet, claro, da Barbara Tuchman, que é muito famoso. Agora sim, vou me obrigar a lê-lo, né? Ele é um livro muito conhecido. Ela foi 2 vezes laureada com o prêmio Pulitzer. E ela aborda justamente esse paradoxo humano de quem está no poder, de quem está investido de autoridade, de tomar atitudes que parecem boas para quem está no poder, mas quem lá está muitas vezes não consegue enxergar os efeitos de médio e longo prazo e acaba perdendo o poder que tem em virtude disso. E infelizmente é o que a gente está assistindo no Brasil como um todo. Não falo nem só de poder legislativo, ou de poder executivo, ou de poder judiciário. O que nós estamos vendo no momento que justamente deveríamos ter união de todos os brasileiros, deixar de lado por um momento as diferenças e as divergências, mesmo que grande, um momento de pandemia, ou seja, um momento de guerra, e nesse momento nós vemos a tensão no mais alto nível na nossa República Federativa do Brasil. A gente vê que isso é preocupante, até porque em perspectiva histórica, e essa autora mostra muito bem, uma série de ações de autoridades no passado que foram irracionais e impensadas e que levaram a grandes desastres para suas administrações, desastres humanitários, guerras, etc. Ela começa, aliás, o subtítulo do livro é De Troia ao Vietnã. Começa com o exemplo dos gregos e dos troianos. Todos conhecem, imagino, né, a história do presente de grego. Os gregos mandaram um presente para os troianos, estavam em guerra, era um cavalo, só que os troianos aceitaram o presente, mas dentro daquele cavalo estavam, na verdade, guerreiros gregos que dizimaram os troianos. Enfim, decisões erradas, e aí ela vai citando uma série de decisões erradas, essas guerras napoleônicas, decisões durante a Segunda Guerra e também a Guerra do Vietnã. Nós vemos essa escalada de decisões tomadas pelas mais altas autoridades de forma essa escalada de atitudes tomadas de forma muito assodada, com preocupação, né, em todos os poderes. Eu vi muita gente nos últimos dias falando do Rodrigo Maia. Eu mesmo, aliás, falei da gravidade do ato dele como presidente da Câmara ao inadmitir a emenda do Partido Novo para votar o fundo eleitoral e partidário. Nós tínhamos direito a isso na PEC do orçamento de guerra. Nós tínhamos direito regimental e constitucional. E ele não poderia ter inadmitido, mas em apoio, ou com o apoio de outros líderes, com a questão de ordem do PCdoB, ele retirou a possibilidade da gente analisar. Uma atitude dele unilateral e que eu classifiquei como ditatorial, porque de fato foi autoritário. Agora, o que eu estou vendo é muita gente se queixar também nos últimos dias, com hashtag Fora Maia e assim por diante, mas que não se dão conta que lá atrás eu fui candidato, por exemplo, a presidente da Câmara dos Deputados, e havia outros candidatos a presidente da Câmara dos Deputados. E eu vejo alguns colegas deputados que não votaram em mim, que no voto secreto, depois, obviamente, sabemos mais ou menos quem votou em quem, descobrimos que votaram em Rodrigo Maia e agora fazendo
cards, memes, enfim, para ganhar curtidas, para dizer para os seus eleitores que são contra Rodrigo Maia. Mas lá atrás não apoiaram a candidatura, que era minha, que era do Partido Novo, que rendeu 23 votos dos 513, já foi uma grande vitória para quem é de primeiro mandato, tinha acabado de chegar, nós somos só 8 no Novo, conseguimos mais 15 votos, mas não foi nem perto do suficiente para ir pelo menos para um segundo turno e tentar vencer, botar uma alternativa. E da mesma forma vejo muita gente falando do poder legislativo, falando mal, e aliás em toda democracia que se preze, em toda democracia representativa, é preciso que haja um parlamento que represente de fato a população como um todo, e realmente nosso parlamento é deficiente, nós temos problema com o nosso parlamento hoje, muitos problemas, e não é de hoje, mas todo deputado que lá está recebeu votos da população. Todo deputado que lá está foi eleito por algum cidadão. Dizer que tem que fechar o Congresso Nacional é dizer que o povo brasileiro mesmo não apenas votou errado, como o povo brasileiro não dá apoio àqueles deputados honestos e decentes que estão lá trabalhando, e há muitos, nós estamos incluídos entre eles, a bancada do Novo com certeza inteira, e tantos outros parlamentares. Nós não somos nem de perto monopolistas, pelo contrário, há muitos deputados já de alguns mandatos que têm feito trabalho lá muito profícuo. O próprio atual presidente da República disse que foi deputado durante 28 anos, e aquela casa precisa ter representações de diferentes partes da sociedade. Agora, se o eleitor não tem cobrado o suficiente do seu representado, dizer que a culpa é só daquela instituição lá, não é correto. Pelo contrário, nós precisamos ter mais instituições, mais força no peso da lei, do Estado de Direito. O Paulo Frank está lembrando, povo sem parlamento é povo escravo. Isso está escrito, inclusive, na entrada do Parlamento Gaúcho, onde fui deputado estadual aqui por 3 anos. Toda nação de respeito, toda nação democrática de respeito, obviamente, tem um parlamento que funciona e funciona bem. É ali que começa, que nasce a democracia. Os parlamentos foram, na Europa, aqueles que deram aos cidadãos livres, a classe nascente de cidadãos livres, a condição de controlar o orçamento do rei, do soberano, que antes gastava como bem queria. Agora, se está indo por um mau caminho, nós precisamos resolver isso com melhores deputados numa próxima eleição e fortalecer os que são bons hoje. E dar apoio para aqueles que são bons hoje. Por isso que eu repito, quando nós tivemos a oportunidade no ano passado, dia 1º de fevereiro, de ter outro candidato à presidência da Câmara, não houve movimentação forte o suficiente, nós fizemos o que nós pudemos, mas não houve movimentação forte o suficiente para que nós pudéssemos mudar o comando da Câmara dos Deputados. E também há muito tempo nós estamos indo às ruas pedindo por mais liberdade, mais democracia no nosso Brasil, em particular desde 2013, quando o PT estava no poder. Mas também desde aquela época havia pequenos grupos de pessoas que queriam intervenção militar, queriam atitudes mais autoritárias, antidemocráticas, que nem o próprio exército brasileiro chancela. E hoje aconteceu lamentavelmente a mesma coisa. Em muitos locais, simplesmente o pedido era por AI-5, era por intervenção militar ou era por ditadura. Coisa, repito, que nem o próprio exército brasileiro chancela. E aí considero que o presidente da República, por mais que na sua fala não demonstre, na sua fala, apoio àquilo que muitos que estavam lá diziam, ele frequenta uma manifestação onde muitos estão gritando por AI-5, dando para a sociedade que acompanha esses vídeos a impressão de que ele pode estar apoiando isso. Ele não pode dar armas para o inimigo dessa forma, não pode dar armas para o adversário dessa forma, acusá-lo de ser ditatorial, autoritário. Isso é muito preocupante. São aparentes detalhes para muitos daqueles que defendem um lado ou outro, que no fundo, não são detalhes.
que se somam e vão criando uma imagem e que vão criando um grande problema para a nossa democracia. Depois, de outro lado, nós temos aqueles que querem se aproveitar de uma pandemia para roubar do dinheiro público. Um absurdo. Tem gente roubando máscaras, carregamentos de máscaras que vêm do exterior ou que são produzidos no Brasil, que são roubados por bandidos. Ou políticos que vão receber esse dinheiro que está vindo para combater o Covid-19 para seu próprio benefício. Isso sem falar naqueles que colocam acima de qualquer interesse social e do bem comum, colocam os seus interesses eleitorais mediatos ou imediatos. Imediatos, aqueles que estão querendo concorrer nas eleições agora deste ano, a prefeito ou a vereador, e de médio prazo, aqueles que já estão de olho nas suas reeleições para governos do estado, deputados ou mesmo para a presidência da República. Isso inclui, claro, o atual presidente, que deve focar no trabalho e não em reeleição. Infelizmente, muitas vezes ele falou já em reeleição, tem que focar no seu próprio trabalho, como presidente da República, como chefe de Estado. É preocupante a situação porque o que eu espero para o meu Brasil, sou deputado federal, tenho a honra de ser deputado federal representando os meus eleitores aqui do Rio Grande do Sul. Cheguei hoje, já estou percebendo que terça-feira eu tenho que voltar, a gente está fazendo votação remota, os deputados estão em casa, pensei que essa semana, amanhã vou estar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vou visitar uma série de empreendedores, quero ajudar a achar uma saída para que nós possamos reabrir com segurança o comércio em muitos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, que está fechado há muito tempo, e eu pretendia passar a semana aqui fazendo isso também, a quarta, quinta e sexta, e votando remotamente, mas estou vendo que vou ter que voltar a Brasília na terça-feira, quarta-feira, para estar lá, para buscar, dentro da minha pequena possibilidade, contribuir para buscar uma pacificação. Acho que isso que a gente precisa buscar nesse momento, desde o início eu tenho dito, né? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu tenho falado em serenidade e responsabilidade para combater essa crise, e coloco junto também solidariedade. As pessoas estão demonstrando na ponta muita solidariedade com todos os que estão passando dificuldades, tantas pessoas que estão desempregadas, tantas pessoas que estão em desalento. E o que a gente precisa ver nas mais altas autoridades da República, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, é também essa serenidade, essa responsabilidade. E na população que acompanha a política, um arrefecimento de ânimos também. Eu estou no Rio Grande do Sul, a gente fala em grenalização da política, né? No Rio de Janeiro, ou no resto do Brasil, que é mais famoso o Flamengo e Fluminense, né? O Fla-Flu da política. Ou você está comigo ou você está contra aquilo que eu penso. Isso aí é herança maldita do petismo. É herança maldita do PT, herança maldita do marxismo que divide a sociedade, que diz que há maus e bons e deu, que divide a sociedade em classes, e tem gente que é liberal ou conservadora, que quer um Brasil melhor, que defende as instituições e que está caindo nesse maniqueísmo, que é, repito, uma herança do marxismo que buscou dividir a sociedade de todas as formas. Todas as formas. Quando perceberam que aquela sociedade não era mais, que a nossa sociedade atual não era mais aquela sociedade em que Marx vivia quando escreveu o seu Capital, que era a sociedade do início da primeira Revolução Industrial, enfim, quando perceberam que já não fazia mais sentido dividir simplesmente entre classes sociais, ricos e pobres, começaram a dividir em sexo, em cor, criar um racismo institucionalizado. Então, nesse momento, porque nós passamos agora com uma grande pandemia, novo ministro da Saúde, a quem desejamos um excelente trabalho, felizmente uma pessoa muito técnica,
Deixemos para trás vaidades, discursos políticos anteriores, o que a gente viu. A gente precisa de um combate sério ao Covid-19, como tem sido feito em outros países do mundo, de uma forma organizada, de uma forma a respeitar a experiência que está sendo feita em outros países e transpor essa experiência para o Brasil, lembrando que nós somos um país continental, com diferentes municípios, municípios muito grandes, alguns em que há uma disseminação grande já do vírus, e municípios pequenos em que não há caso nenhum registrado, não tem como tratar da mesma maneira os dois casos. E é por isso que eu chamo a responsabilidade todos aqueles que têm autoridade, têm condição de dar um rumo para a nação, a dizer, nós precisamos achar um mínimo denominador comum. Não dá para ficar desse jeito. Mesma coisa em relação ao projeto dos estados e municípios. Já tinha avançado muito do que era antes, realmente, o projeto que tinha sido apresentado primeiro. Permitia que os estados perdulários, muitos deles, o Rio Grande do Sul, há anos, há décadas, tem sido um estado lamentavelmente perdulário, salvo algumas exceções de governos como o de Ieda e do Sartori, que ainda conseguiram baixar um pouco o déficit público, mas, em geral, governos super perdulários seriam premiados com uma possibilidade de se endividar com até 8% da receita corrente líquida. Isso foi tirado do texto que foi aprovado da Câmara. Mas o texto ainda está ruim, o Senado vai ter que melhorar, porque não dá para simplesmente dar um desincentivo para os governadores e prefeitos no sentido de não permitirem mais abrir os comércios por muito tempo, de forma segura, de forma higiênica, como tem sido feito em muitos países mundo afora. Precisamos preservar vidas, precisamos preservar empregos, precisamos fazer as duas coisas. Estou surpreso, aliás, com a audiência dessa live. É difícil ter tanta gente no domingo à noite, nas minhas lives, acompanhando. Isso demonstra o interesse. E tô feliz também com os comentários que eu tenho lido aqui. Pessoas também chamando a mesma sensatez, a mesma serenidade. Deixa eu ver o que eu mais precisaria falar. Precisaria falar um pouco também, voltando à questão da institucionalização, do autoritarismo que muitas pessoas têm nas suas atitudes individuais, fora de regimentos, fora da Constituição. Nós precisamos ter um país em que o Estado de Direito realmente prevaleça. E a verdade de fato. Então, meus amigos, acho que o grande desafio que nós temos para os próximos dias é esse. Quem me acompanha me conhece, sabe que eu tenho posição, sabe que eu não me furto a dizer aquilo que eu penso, não importa se é ao vivo com vocês, não importa se é quando converso com eleitores na rua, ou com o presidente da República, ou com deputados, ou com ministros, ou com prefeitos. É claro que a gente precisa lembrar sempre que tudo aquilo que a gente diz tem repercussão. E por isso, muitas vezes, é outra coisa muito importante, nós precisamos observar tudo o que acontece à nossa volta, para aí sim nós termos condições de dar uma opinião séria a respeito. E o tanto de fake news que divulgam, e o tanto de informação que eu recebo no Facebook, no WhatsApp, que destoa completamente da realidade, também me assusta. Pessoal, prestem atenção quando recebam alguma coisa no WhatsApp, dá uma olhada se realmente é verdade isso ou não. E não vamos deixar os urubus que mais querem que tudo dê errado tomem conta do debate público. Se tem uma coisa que quem está na oposição quer, é um desastre completo do governo, eu concordo com isso. E é por isso mesmo que o governo, capitaneado pelo seu presidente da República, não pode dar motivos também, nem retóricos, para que esse pessoal consiga, de alguma forma, dizer que tem razão. Um absurdo. Um petista querer dizer que tem razão. Destruíram o país. Acabaram com o nosso Brasil. Manifestações precisam ser feitas dentro daquilo que a Constituição define. Liberdade de expressão para todo mundo, concordo. Nunca
vou advogar pelo fim da liberdade de expressão. De jeito nenhum, a pessoa pode dizer a besteira que quiser, mas ela precisa saber que, às vezes, vai passar vergonha pelo que ela está dizendo. E hoje, infelizmente, muita gente... Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, teve gente que partiu para as vias de fato para agredir gente que pensa diferente. Ou que age diferente. Achei absurdo, realmente, que uma manifestante de esquerda tenha ido na manifestação, que eu também não gostei, que eu também considero absurda, de pedir intervenção por parte de alguns. Eu sei que outros não estavam a favor de intervenção e de ditadura, mas realmente alguns, muitos, aliás, estavam em comparação com outras manifestações. Sou contra isso. O Exército é contra isso, para deixar bem claro também. Forças Armadas são contra isso. Achei absurdo também que houvesse, para quem não sabe do que eu estou falando, aqui em Porto Alegre, manifestantes da esquerda, tinha uma mulher que se despiu e ficou nua na frente dos demais e desceu de cima do muro, não sei bem como aconteceu. Eu vi por vídeos no Facebook, saiu de lá junto com seus amigos da esquerda. Isso aqui aconteceu, o pessoal agrediu ela, faz vias de fato. Não tem como chancelar uma coisa dessas. De forma nenhuma. Tem que ser criminalizado quem fez isso, porque assim nós também dizemos sempre que tem que ser quem está na esquerda e age com violência. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Portanto, todos aqueles que me acompanham já me conhecem há muito tempo, sabem da minha posição muito clara. Precisamos enfrentar esse vírus com serenidade, com responsabilidade, com muita solidariedade. Quero pedir para todos aqueles que puderem, que ajudem os mais necessitados nesse momento, que procurem fazer doações. Eu estou fazendo também. Nós não conseguimos aprovar as reduções de salários ainda, esse seria o correto, mas enquanto isso eu estou fazendo doações que entendo necessárias para pessoas que mais precisam nesse momento, ou instituições que mais precisam. Todos que puderem fazer isso, por favor, façam. Eu sei que muita gente não vai poder, muita gente vai precisar, talvez muitos que estão assistindo estão precisando de doações. Acho importante, inclusive, que ninguém passe fome por vergonha de pedir ajuda. Se precisar, peça ajuda, porque é um período difícil. Quem puder, fique em casa. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que fazer esse controle para evitar que esse vírus se espalhe como espalhou em outros lugares e matou tanta gente, a gente precisa com segurança começar a reabrir os comércios, principalmente em cidades e locais onde o vírus não deu as caras. Aqui em Dois Irmãos, cidade que eu vivo, aliás, quase não estou aqui, estou em Brasília praticamente nos últimos 2 meses, direto. Vim para cá, cheguei hoje, devo voltar terça, como disse para vocês. Aqui, 30 mil habitantes, 3 casos de coronavírus. Uma pessoa já curada, e sobre isso a imprensa não fala. Também é importante que a imprensa seja chamada à responsabilidade. Sensacionalistas, demais, e muitas vezes partidários. Teve uma coisa que fizeram com o novo ministro da Saúde lá na Folha de São Paulo, que foi um absurdo, um escracho, deplorável, comparando, é hippie jornalismo, né? Rest in peace jornalismo. Compararam ele ao Frankenstein, ao exemplo, deplorável. Sensacionalismo. Falam das mortes, não falam das curas. Não falam dos dados como deveriam. Não levam tranquilidade para a população. Claro, depois de tanto tempo de internet perdendo a audiência, as pessoas em casa, nunca as televisões abertas tiveram tanta audiência como agora. Então, tem esse problema também. Mas voltando à questão da abertura de comércios e o exemplo aqui de Dois Irmãos. Uma pessoa curada, uma pessoa em casa, em tratamento, e uma terceira pessoa de 30 mil habitantes, hospitalizada, e se Deus quiser, logo está saindo do hospital e vai estar curada também. E a outra que está se tratando em casa também. Não tem sentido todo o comércio estar fechado, se todo mundo aqui pode, com normas sanitárias, de higiene, se cuidar. Fizemos um pedido ao governador do estado, tenho falado com ele, falei por WhatsApp, conversei com ele por telefone. Amanhã eu vou para a Assembleia Legislativa do estado, marquei 9h30 com o presidente da Assembleia, Hernani Polo, que tem feito, reconheço, um enorme trabalho para trazer essa visão também no mundo empresarial e dos trabalhadores, que não podem contar com sindicatos para nada, porque o sindicato quer tudo só sugar dinheiro do trabalhador.
Se estivesse preocupado com o trabalhador e com os empregos, os sindicatos tinham que ser os primeiros a estar se organizando para reabrir com segurança os postos de trabalho. É claro que não. O que eles estão se preocupando mesmo é em tirar dinheiro do cidadão que está com contrato suspenso. Vocês viram no STF, graças a Deus, a liminar do Lewandowski caiu, mas o sindicato só está interessado em tirar. É mais uma turma de sanguessuga, de gente que se aproveita dessa situação de pandemia para lucrar, para ganhar dinheiro. Dizem eles são contra o lucro. Absurdo. Absurdo. Hernani Polo tem feito, repito, presidente da Assembleia aqui, um excelente trabalho. Tenho falado com os deputados do Novo aqui do Rio Grande do Sul também, Fábio Ossman, José Pirreso, para a gente tratar justamente dessa reabertura dos comércios aqui no estado, na medida daquilo que a segurança nos permitir. E é isso que a gente precisa fazer. Trabalhar nessas duas frentes, garantir que a gente passe por cima desta crise e que a gente impeça que essa marcha da insensatez tome forma. Ela tem que parar agora. Parar agora. As autoridades botar a bola no meio do campo. Dizer, tudo bem, nós temos problemas políticos, muitos. Divergências, mais ainda. Mas não é no momento de pandemia que a gente vai passar essa insegurança para a população. Não é nesse momento de pandemia que vamos gerar mais confusão. Tenho dito, são 3 pontos principais. Transversalmente no Poder Executivo tem que haver propostas de políticas públicas coerentes. Horizontalmente com os demais poderes, legislativo, judiciário, o Executivo deve trabalhar para apresentar à sociedade um plano mínimo, um mínimo denominador comum, e não dessa forma ficarem em atrito, e verticalmente com governadores e municípios. É aquela velha situação em que, no fundo, ninguém tem muita razão. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Mas razão total nesse momento, e aí vem da razão, né, de racionalidade nas coisas, tá difícil encontrar nesse cenário político. A gente espera que isso mude, e por isso que eu decidi fazer essa live, e estou contente realmente com a grande, enorme audiência que estou tendo nessa noite na minha live. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, boa noite, bom descanso. Amanhã é um dia de trabalho, infelizmente para muita gente, mais um dia para ficar em casa devido a essa pandemia. Terça é feriado, quarta a Câmara se reúne, como eu disse para vocês, já estou preparando as malas para voltar a Brasília. Dificilmente vou conseguir ficar aqui no Rio Grande do Sul essa semana com tudo que está acontecendo lá, com tudo que a gente está vendo. E eu espero muito, muito mesmo, que nos próximos dias a gente veja os ânimos se acalmarem e não se exaltarem ainda mais, porque sinceramente isso não é bom para ninguém. Beleza? Abraço. Boa noite. Ótima semana. Na medida do possível. A gente vai fazer de tudo para que ela seja. Valeu.